Meus irmãos, que dia especial, que dia incrível. Já quero começar chocando o seu coração, né? Que vocês estavam com saudade disso, né? Só gente boa pregando aqui esses dias. Precisava voltar, gente, para fazer uma zoeira na igreja, aleluia. Gente, eu queria dizer para vocês que a gente não comemora a Páscoa, né? A gente comemora a ceia. Quem comemora a Páscoa é o judeu. Mas a gente já recebeu o Cordeiro Pascal, ele já morreu, ele já ressuscitou. Então, ele diz que toda vez que vocês estiverem lembrando disso, é para a gente ceiar. Então, a Páscoa ela era um apontamento para a ceia, para a ressurreição de Jesus. Gente, você imagina que coincidência. Matam um cordeiro lá no passado, passa o sangue na madeira, e depois o povo sai liberto do Egito, lá no futuro pregam o cordeiro, o sangue escorre na madeira e o povo é liberto para sempre e vai entrar na terra prometida que é a eternidade. Meu Deus, como que Deus fez isso com ordem cronológica? Imagina se Deus tem um secretário, um anjo com TDAH, ele esquece que é na Páscoa que Jesus tinha que morrer. Imagina, pensa na perfeição, e tem gente ainda que consegue falar, a Bíblia é escrita pelo homem. Meu Deus do céu, é impossível, gente, ter tanto cruzamento, com tanta precisão, com tanta perfeição. É uma coisa impressionante. Então, o tema da minha mensagem é: coma da Páscoa toda e jejue o ovinho. Nós temos a mania de comer o ovinho e esquecer de comer a Páscoa toda. Leandro, mas o que é isso? Gente, para você ter uma noção da seriedade, outro dia eu estava vindo do Brasil para cá e tinha um casal no voo, e quando eu olhei para o casal, eu falei, Deus, me erra, deixa eu ficar em paz. E aí eu olhei para o casal, o Espírito Santo falou, você vai, antes de descer do avião, vai profetizar para eles. Eu falei, eu não vou nada, eu estou cansado, eu já preguei todas as igrejas que você queria, estou voltando para a nossa, Deus, me deixa quieto. E daí eu falei, Deus, eu não vou falar. E aí, quando estava quase chegando aqui, a moça levanta, olha para mim, a própria, sorri, faz assim. Falei, posso falar uma coisa para vocês? O Senhor mandou dizer para eles, vocês precisam começar a comer o cordeiro todo, não só o filé mignon do cordeiro. Se vocês ficarem só com as bênçãos de Jesus, vai chegar um momento difícil, vocês não vão saber romper. Gente, eles meio que me desprezaram lá, e eu falei, tá bom, que Deus lhe dê em dobro que tudo que me desejar. Não, mas eu entreguei. Gente, nesse exato momento eles estão separados. É um casal alinhadíssimo. E isso me assusta. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. Hoje em dia nós temos pessoas que têm ministério de cura, ministério de libertação, ministério de rompimento. Temos movimento para eclesiástico. Por que precisa de todas essas coisas? Porque a gente não come a Páscoa toda. Se você comer a Páscoa toda, você vai ser uma mulher incrível. Se comer a Páscoa toda, um homem incrível. Se você comer a Páscoa toda, você vai administrar bem o que Deus te deu, você vai governar bem do jeito que Deus falou, você não vai precisar ser liberto de coisas que Deus já levou tudo na cruz do Calvário. Pô, Jesus se lasca na Páscoa, você ainda tem que voltar no passado, Marty McFly, para resolver uma coisa da infância, para depois... não é possível, cara. Jesus foi meio tolo. Agora, por que existem esses muitos ministérios secundários e terciários? Porque o cristão não é primário. Vamos lá, alguém, gente. Se você come a Páscoa toda, se você chega na Páscoa, vamos lá, quero começar pela cabeça. Porque tinha que comer a cabeça do... Como que come a cabeça, gente, do raio do cordeiro? Você chupa os olhos, como é que faz para comer? Eu lembro que um dia eu fui lá em Palmas, né, me levaram num lugar, você tem que comer o tucunaré. Aí eu peguei o tucunaré, daí a velhinha falou assim para mim, começa pela cabeça. Daí eu falei, como assim? Chupa os olhos, morde a cabeça. Falei, vou fazer. Credo, Leandro, por que você fez? Porque a Bíblia diz que o povo precisava comer o cordeiro todo. Eu gosto de ter essas experiências para eu poder pregar. E, gente, foi bom os olhos de tucunaré, muito bom. Agora, olha só, Êxodo 12, versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas. Ó, tá piorando. Carne no fogo, ervas amargas, pão sem fermento. Não coma carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna, víscera. Não é possível que está escrito isso. Próximo versículo.
Cabeça, perna, víscera. Não é possível, gente. Não comam carne crua, nem cozida. Verso 9, gente. Vamos lá. Cadê o Midianitas? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Por que você acha que mandou essas 3 coisas? Porque a galera é direto no resto. Ô, gente, eu lembro de mim, minha mãe compra um frango assado. O que você acha que eu faço? Puf, já vou direto no peito do frango. Cara, quem que quer pé de galinha, cabeça de galinha, só se você veio da roça que você quer. Senhor manda cabeça, perna e víscera. Será que existe significado para isso? Comer o cordeiro todo significa não comer só as bênçãos, mas comer contra o pecado, contra o rompimento. Ei, alguns dias o Senhor vai pedir coisa para você que não é gostoso, não é fácil, não é simples. Você começa a namorar, aparece a pessoa da sua vida, e aí você se santifica. Não, tudo que você não queria era isso, você está esperando tanto tempo solteiro, mas é a parte difícil de viver o Evangelho. Comer o cordeiro todo não é só o Jesus que te chama de meu lindo, é o Jesus que também te chama de feinho. Meu feinho, vem aqui, meu feinho, você está em pecado, meu feinho, volte aqui. Você está andando super desviado, meu feinho, vem aqui. Meu feinho, imagina se a gente começa a cumprimentar na igreja assim, meu feinho, minha feinha, bom dia. 2 cultos você não quer mais vir. Claro que você é meu lindo e minha linda, eu não estou falando mal disso. Eu estou dizendo que algum dia você está bonzinho. Algum dia, desviadinho. Jesus continua te amando? Sim, mas ele até pede para a gente fazer uma mensagem como essa para você voltar para ele. Gente, cabeça significa assumir a mente de Cristo. Graças a Deus não tem que comer mais a cabeça do cordeiro. Tem que ter a mente de Cristo. Na boa, eu preferia comer a cabeça do cordeiro. Porque ia ser só alguns minutos de tensão. Agora, um dia eu estou fazendo um negócio. Eu estou lá fazendo um negócio com dinheiro. Daí alguém me chama para corrupção. Aí vem a cabeça do cordeiro na minha cabeça. Não posso fazer isso. Algum dia eu estou lá numa situação. Alguém mexe comigo. Eu fico com vontade de brigar. Daí eu lembro da cabeça do cordeiro. Da outra face. Eu falo, meu Deus do céu, mas essa cabeça do cordeiro está me deixando louco. Vamos lá, alguém, gente. Quem gosta de comer cabeça de cordeiro? É difícil. Vísceras. Você sabe o que é víscera, gente? Vai desde a língua até a saída lá do final do intestino. Toda essa parte digestiva e principalmente lá no final. São vísceras. Ai, que nojo, eu não como. Você come linguiça, gente. Se não for bem lavado, é vísceras. Presta atenção. Aceitar a parte difícil dos ensinamentos. Abraçando o processo e tomando a nossa cruz. Vamos lá, gente. Já tem até evangelho sem cruz. Já tem até o evangelho sem a cruz. Não precisa da cruz. Mas Jesus diz, toma a tua cruz e me segue. Já vem uns pregadores, não tem mais cruz, só tem vitória. Gente, é mentira essa pregação. Ervas amargas. Credo, Leandro, mas só está piorando a pregação. Ervas amargas. A lembrança do sofrimento e do pecado. A graça que não ignora a dor que você viveu no Egito. E, gente, ervas amargas te lembra quando você foi humilhado, quando você foi passado para trás, quando você foi ferido, quando depois você humilhou, quando depois você feriu, quando depois você andou pelo mesmo erro que andaram com você. Gente, os consultórios de psicologia, os terapeutas estão todos ouvindo, me feriram e agora eu firo igual. Existe um rompimento do cordeiro pascal dentro de nós que simplesmente nos dá a mente de Cristo, embrulha as nossas vísceras e faz a gente caminhar agora com as pernas dele, não com a nossa. Tinha que comer perna, víscera e cabeça. Vamos lá, alguém, gente. Agora, olha, não se pode escolher partes do Cordeiro Jesus, assim como não se podia escolher parte do Cordeiro da Páscoa. Ele é completo em si. Gente, deixa eu te falar, um dos maiores sinais do amor de Deus pela sua vida, sabe qual é? Não é o dia que Ele te abençoa, é o dia que Ele te repreende. Porque quando Ele não ama mais alguém, Ele entrega essa pessoa para os desejos do coração, ela vai pensar que isso é uma bênção.
Mas quando o Senhor te diz não, quando o Senhor diz Marta, Marta, quando o Senhor diz olha aqui, quando o Senhor diz Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando o Senhor fala 2 vezes, Ele está chamando a atenção. Ele está dizendo, ei, ei, olha aqui. Você tem que quando você é maduro na fé, você se sente amado quando é repreendido, quando é parado, quando é tratado, quando alguém põe a mão e fala, pare. Presta atenção, gente. Olha isso. Quem está feliz ainda? Olha o paradoxo da Páscoa. É vida que vem através da morte. Como assim, cara? Como assim? Jesus morre para trazer vida. Ele não viveu para trazer vida. Quando você se torna um sacerdote real e você come a Páscoa toda, segunda-feira você vai lá acordar, de repente você está mal segunda-feira. Você fala, cara, que dia mundial da sacanagem, né? Segunda-feira, eu não estou legal. Você gasta uma meia horinha ministrando Jesus no seu próprio peito, no seu próprio coração. Aí você levanta e fala, meu Deus, venci, aleluia. Meia hora de guerra. Aí você olha para sua esposa, daí você fala assim, amor, não vai ter café da manhã? Daí ela, ai, eu não estou bem. Daí você fala, mano de Deus, o negócio está feio hoje. É aquele dia que você fala, meu, fizeram feitiçaria para mim, certeza, vou alguma campanha, porque isso aqui não é possível. Daí você vai lá, em vez de falar para sua esposa, amor, deixa eu ministrar Jesus em você, às vezes você vai lá e cobra ela daquilo que você também está passando. Vamos, amor, levanta de TPM. Está precisando de macho em casa. Está precisando de um homem de Deus que ora junto com ela. E às vezes, beleza, o casal ressuscita. Foi 1 hora da sua segunda-feira, a hora que você põe o pé para fora, você descobre que seu filho nem foi para a escola e nem quer ir. Daí você fala, não, não é possível. Daqui a pouco vem uma ligação, sua sogra não está bem no Brasil, você não pode mais voltar lá. Misericórdia, velho. Em uma simples manhã de segunda-feira, sua vida está toda acabada. Sabe o que você tem que fazer? A mesma coisa que Jesus fez. Primeiro você ministra a vida de Deus em você. Depois você ministra a vida de Deus na sua esposa. Depois você ministra a vida de Deus no seu marido. Depois você ministra a vida de Deus nos seus filhos. Depois você telefona e ministra a vida de Deus na sogra. E então o dia começa. As pessoas que são treinadas no evangelho do ovinho não sabem reagir ao dia mal. Mas as pessoas que comem a Páscoa todas, elas são treinadas para se levantar, entendendo que nós somos um bando de cordeirinho. Mas o líder desse exército é um leão, em nome de Jesus, aleluia. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. Mas o ovinho tomou nosso coração, o ovinho fez a coisa ficar doce. Agora olha isso, João capítulo 1 verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse, vejam, ele é o cordeiro, o que ele faz? Tira o pecado do mundo. Agora, uma vez que Deus tira o pecado de você, Ele não volta, gente, é um processo. O novo nascimento é um processo que começa hoje e se completa quando você virar corpo glorioso. Até você virar o corpo glorioso, a gente despenca, e depois levanta, e despenca, e levanta, desanima, depois anima, fracassa, e depois vence. É a vida do ser humano, graças a Deus. Mas se você olha de novo para o Cordeiro, Ele tira o pecado do mundo. Alguns de nós aqui só precisam comer a cabeça hoje. Se você comer a cabeça, você vai começar a perceber que a mente de Cristo está tomando o lugar da sua mente. Na minha mente eu queria retribuir a maldade, mas na mente de Cristo eu tinha que semear a bondade. É a mente de Cristo combatendo a minha mente. Gente, a cabeça, o ruim de você comer a cabeça do cordeiro é que ela começa a brigar com você. Parece que está morto, né? Eu só vou comer um cordeirinho. Israel foi mais fácil do que nós. Vai comer a cabeça de Jesus. Hoje eu vou me alimentar da mente de Cristo. Ele já começa falando, você não perdoa. Você não rompe. Você não diz obrigado. Você mais xinga do que profetiza. Aí você fala, nossa, sai para lá, Deus. Eu prefiro outro Deus que só fala, ai, como o ovinho. Como o ovinho. Ferreiro Rocher. 1 Coríntios 5, 7. Quem está feliz ainda? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Por Cristo, nosso Cordeiro Pascal, não Pascual. O Gu, 2 anos atrás, falou que Jesus era o Cordeiro Pascual, gente. Eu imaginei um Pascual.
Nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso celebrem a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Gente, é esse pão que a gente tem que comer. O ovinho é doce, mas esse pão é brabo. Deixa eu te falar como que é esse pão. Se você não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, mas está fingindo que é, você está mentindo. A mentira tem uma irmã gêmea, é a desgraça. Se você mente uma boa mentira, você atrai uma grande desgraça. Mas se você fala uma verdade dolorida e terrível, essa verdade encontra graça. Qual a verdade que eu comecei o ofertório hoje? Passamos por algo que me feriu e minha vontade era ferir também. Você consegue entender isso? Quando eu confesso, Érica, eu não estou bem, eu não estou pastor, eu não estou legal, me ajuda em oração. Ela pode simplesmente falar, cara, o que aconteceu? Você desviou da fé. Eu vou correr o risco de confessar. Por isso que é melhor confessar para Deus do que para homens. E quando você escolhe homens para confessar, tem que ser os de Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando alguém confessar uma dor, ora. Quando alguém confessar um medo, ora. Quando alguém confessar uma luta, ora, porque não é a confissão que cura, é a oração do justo que é poderosa e eficaz. Quem são esses justos? Os que jejuam o ovinho e comem a Páscoa toda. Gente, é estranho. Eu venho por um caminho aqui, a Pópica. Eu venho pela Pópica para cá. Na Páscoa não tem como vir. Todos os americanos que nunca vão na igreja, eles vão na Páscoa. Não dá sorte só ir na Páscoa. Dá sorte comer o Cordeiro Pascal todos os dias. Por isso que nós temos ceia todos os meses. Poderíamos ter todo domingo. Só que, de verdade, a nossa ceiazinha do pãozinho e do vinhozinho é quase que uma fraude perto da verdadeira ceia. A verdadeira ceia a gente faz no GC. Quando a gente senta numa mesa, começa a pregar, começa o discipulado, todo mundo vai comendo, ali você está partindo do pão, está bebendo do cálice, está tendo comunhão com a igreja de Jesus. Pãozinho com suquinho não vai dar sorte não, gente. Você precisa fazer parte da cultura de estar nas casas e no templo. Essa cultura é forte. Já estamos tendo problema em alguns condomínios. Nosso GC já está indo, segurança já também. A gente fala, quer participar? Não, quero saber que bagunça é essa. Daí a gente fala, não, mas entra também. Sobrou a cabeça para você. Sobrou uma víscera aí, você quer comer uma víscerazinha? Gente, livre-se do fermento velho. Até mesmo da Páscoa dos judeus, deixa ela lá. É um símbolo poderoso, maravilhoso. Eu choro assistindo aquilo, lendo aquilo. Mas a nossa Páscoa é diferente. A nossa Páscoa já aconteceu e é celebrada cada dia que a gente celebra a ceia, gente. Vamos lá, alguém, meu Deus, aleluia. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, não com religiosidade, não com evangelicalismo, não somos judaizantes, nem fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermentos, os pães da verdade. Qual é a verdade sobre você agora? Essa verdade confessada a Jesus agora encontra graça. Mas a verdade, como você está? Como está seu casamento? Como está sua casa? Como está suas finanças? Como está a sua semeadura? Como está a sua busca? Como está seu devocional? Como está seu tempo com Deus? Diga a verdade para o Cordeiro. Quando Paulo fala, examine o homem, pois a si mesmo, e veja se pode ceiar ou não ceiar. Paulo está dizendo, ei, ninguém vai te julgar. Você faz isso. Você faz isso. Precisa de uma mulher que ore para você? Precisa de um homem que ore para você?
precisa de um movimento que faz as coisas para você, precisa de um líder, de um pastor que faz as coisas para você. Não precisa, você já tem a Páscoa toda, o banquete todo, é o cordeiro todinho. Que parte do cordeiro está fazendo falta? Ai, Leandro, as vísceras. Eu sempre chego na hora das vísceras e falo, não, está repreendido. Eu não passo por luta. Já sou brasileiro, consegui meu green card, já passei muita luta, Leandro Barreto. Agora eu tenho cidadania. Não passo mais por luta. Cuidado, pessoas como você podem fazer os Estados Unidos virar a pior nação do mundo se Deus resolver tratar você. Então vamos lá, gente, em nome de Jesus. A morte do inocente salvou os culpados. Já não dá mais para a gente ser um crente maldoso, dá? A morte de um inocente salvou todos os culpados, do qual eu sou o maior. Quem que eu vou julgar? Ninguém. Não posso julgar. Eu posso subjugar. Qual a diferença? Julgar é falar, ó, você vai para o inferno. Subjugar é, desse jeitinho você está indo para o inferno. É muito diferente. É muito diferente. Leandro, mas como assim? Não, você contou a verdade. Aí a gente puxou a verdade, que é a verdade, que é a Bíblia. Você está esquisito de acordo com ela. Desse jeito está indo para o lugar errado. Nesse dia não é meu lindo, nesse dia é meu feinho, volte aqui. Volte aqui, meu feinho, até ficar lindinho. É aqui que fica lindinho, ó, na palavra. Às vezes falta perninha. Não comeu perninha do cordeiro esse ano? Por isso está andando mais no caminho do Satanás do que no caminho de Jesus. Não comeu a linguinha do cordeiro? Por isso você está mais fofoqueiro do que evangelista. Não comeu a orelha do cordeiro? Por isso que você não está ouvindo as coisas que Jesus está falando. Que parte do cordeiro... Fala para o seu vizinho aí. Vizinho, que parte do cordeiro você esqueceu de comer nessa Páscoa? Aí tem gente que está gordo e fala, ó, pode ver, comi ele todo. Papo furado. Monjaro Church para você. Gente, a cruz foi a porta que salvou a nossa vida. O sangue na porta, lá na casa dos hebreus no Egito, é o sangue na madeira. Aquilo mostra Deus santificando nossa vida terrena. Santificando aquilo que era maldição. Vamos lá, alguém, gente? Agora, olha Êxodo 12, versículo 13 de novo. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Tem gente que não sabe que esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo, um dia vai vir para medir, para julgar. E quem não tiver marcado com a marca do sangue de Jesus na sua vida, vai ser entropelado. Você vai ser entropelado com tudo, pode ser evangélico, vai dar ruim, você não vai escapar. Não, gente, ir na academia não faz de você um bodybuilder, faz? Eu, por exemplo, vou na academia e evangelizo. Está dando para ver porque que eu não mudo. Porque eu vou lá, alguém, pastor, eu falo, meu Deus do céu, eu só queria fazer um ferrinho aqui, daqui a pouco eu estou pregando, discipulando, evangelizando. Ir na academia não faz de mim o Lioto Machida. Mas a mesma coisa acontece com você que trabalha na sua garagem. Tem várias pessoas aqui que trabalham na sua própria garagem. Trabalhar na garagem não faz de você um carro. Aparecer no domingo de Páscoa na igreja não faz de você um crente. É duro, mas alguém tinha que falar essa verdade para você. Você quer só o filé mignon do cordeiro? Você quer só a picanha do cordeiro? Jesus é bênção, sim. Jesus cura, sim. Jesus restaura, sim. Jesus traz vitória, sim. Mas Jesus é alguém inteiro. E nós precisamos comer dele todo. Amém? Agora, gente, Páscoa é a vitória sobre o pecado. Começa com morte, entrega, e a miserabilidade adâmica começa a clamar pelo cordeiro. Quando você se sente miserável, clame pelo cordeiro. Quando você se sente impotente, clame pelo cordeiro. Quando você se sente errante, clame pelo cordeiro. Agora, gente, Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Gente, foi na ferida dele que a gente foi curado. Então, quando Tomé vai lá e põe a mão na ferida dele, é algo que nós deveríamos pensar. Quando você tem uma Páscoa de ovinho e chocolatinho, você está achando que a vida é doce e fácil. Mas quando você tem uma Páscoa do Deus que foi arrebentado, desfigurado no seu lugar, você começa a pensar com muito mais temor na hora de pecar. Se você dá um coelhinho para o seu filho e não põe ele para ver o Superbook, você não ensina ele a assistir o Superbook, se o seu filho adolescente ainda não viu a paixão de Cristo, porque ele não pode ser frustrado. Gente, está repreendido em nome de Jesus. Poema é frustração pura. Um dia uma pessoa que veio aqui por mais ou menos um ano falou assim, mas nunca tem vitória? Eu falei, de vez em quando. Aí ela vem, a gente nem celebra tanto já, né? O Gustavo já até esqueceu que ele ganhou um carro hoje aqui. Cara, sabe por quê? Porque ou você está entrando na luta, ou você está na luta, ou você está saindo da luta. Então, se saiu, comemora hoje rapidinho, faz o churrasco e vai para outra. Vamos lá, alguém, gente. E a nossa luta é pro Max, porque a gente é crente nos Estados Unidos. Então, já tem todas as lutas que o Brasil tem, mais algumas que só tem quem está aqui. E com o Trump ainda andando atrás da gente, meu Deus do céu. Tem gente que está lascado. Não é só Jesus que quer te pegar, é o Trump também. Colossenses 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Gente, quando o evangelho é doce, eu não sei o que é pecado. E quando eu não sei o que é pecado, eu vou para o inferno, não estou nem sabendo, estou pensando que estou indo para o céu. E tem gente que acha que o céu, gente, vai ser que nem o Brasil. Né? Não, eu não vou contar essa piada. Essa piada, a irmã não vai conseguir parar de rir se eu contar essa piada. Gente, Páscoa é rompimento, redenção, cura. Estou te respeitando, não vou só por causa dela. Coitada. Então, nasce o neném sorrindo aqui ainda. A gente já levanta o bebê aqui. Gente, Páscoa é rompimento, redenção, cura, perdão, paz, nova identidade, nova aliança. Agora, gente, eu cheguei num lugar muito maravilhoso. Do dia da Páscoa, até o povo chegar em Josué 5:9, eles tinham sido tirados do Egito, mas o Egito ainda não tinha sido tirado deles. Isso é uma chave muito poderosa. Páscoa nos tira da escravidão. Mas eu não sei se você já percebeu, nesse país dá para a gente dar um exemplo muito sério. Quando você chega nos Estados Unidos e você ainda está naquele processo de documentação, você fica na periferia de tudo que acontece nesse país, sim ou não? Você vive daquele jeito, orando pela saúde, buscando quem traz remédio do Brasil, não sei o quê, comprando carro só no passaporte, pagando 1.000.000% de prestação. É essa vida, ok? Daqui a pouco chega o tão sonhado documento, aí chega o seu social, aí você fica se achando. Só que muita gente, quando chega até o Green Card, ele não consegue dar o passo de viver em Canaã. Ele continua como um escravo do Egito, com toda a documentação. Fala inglês, tem toda a documentação, não consegue trabalho, não consegue emprego, não consegue validar sua profissão. Aí, às vezes, você olha e vai ajudar alguém. Irmão, quero te ajudar, estou desempregado, estou na luta, vou devolver o carro, vou devolver a casa, meu Deus, Leandro, me ajuda, a gente vai ajudar. Você descobre que o irmão tem toda a documentação. Você fala, irmão, por que você tem a credencial para ser como um americano, mas você ainda tem um comportamento de quem sobrevive no meio de uma transição? Sabe o que aconteceu? Ele já entrou em Canaã, ele já pisou em Canaã, mas ele não tem o comportamento de Canaã, ele traz o comportamento de um escravo. Então, o que aconteceu? Presta atenção. Olha o que aconteceu. Josué 5, versículo 9. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar é chamado de Gilgal. Existe uma tradução, João Ferreira de Almeida, que essa palavra humilhação é opróbrio. Eu removi de vocês o opróbrio, que é o extremo, é o nível mais alto de humilhação. É aquilo que te marcou para sempre.
Beleza, você casou agora, mas você vive pensando, eu também vou separar porque o meu pai foi separado. Você é mãe agora, mas você fala, alguma hora eu vou errar porque minha mãe acabou com a minha vida. Você começou a prosperar, mas você fala, daqui a pouco vai desandar, porque você já viu sua família quebrar. Isso significa, Deus te transportou de um lugar de trevas para a luz, mas a luz não tomou ainda a sua mente. Ainda não tomou seu coração. Então eu vim para cá, eu mudei o meu status para estudante, daqui a pouco eu consegui fazer um EB3, daqui a pouco chegou o meu green card, chegou o meu social, mas isso demorou 5 anos, Leandro, então agora eu tenho todo o documento para trabalhar em qualquer lugar, mas eu não consigo. Porque eu já vivo aqui na periferia mesmo dos Estados Unidos, sabe? Até eu estou pensando que vou ser deportado, daí eu lembro, nunca vou, eu tenho documento, mas estou tremendo. Você sabe o que é isso? Deus já te deu vitória, Deus já te deu os recursos, Deus já te deu a terra, mas você não assumiu isso ainda no seu coração, porque a Páscoa te tira de um lugar e coloca no outro, mas Jesus, Ele tira isso tudo de dentro de você, e meu Deus, eu estou arrepiado, isso transforma seu interior e a sua mente. Vamos lá alguém, gente, meu Deus. Então a Páscoa te tira do Egito, Jesus tira o Egito de você. Pode repetir isso? A Páscoa me tirou do Egito, mas Jesus tirou o Egito de mim. Gente, quando você estiver perto de... Gente, vocês que estão no GC, dos Escravos Unidos, quando alguém fala, essa... repreende no nome de Jesus. GC não é lugar de ficar chorando porque não tem documento, chorando porque está sem emprego, chorando porque está na luta. GC é lugar de profetizar aquilo que Jesus vai falar, se Deus muda a sua mente. E vou dizer mais, tá? Eu conheço vários brasileiros que não estão com todos os documentos prontos, mas já reinam aqui mais do que um monte de americano que nasceu na nação. Por quê? Porque o papel ainda não chegou, mas o comportamento já foi iluminado pelo sangue de Jesus e eles já prosperaram grandemente. Alguns só estão esperando o filho fazer 18 anos para chegar o documento, mas já governaram a cidade. Por que eles fizeram isso? Porque a Páscoa nos tira do Egito. Repete de novo, a Páscoa me tira do Egito, mas Jesus tira o Egito de mim. Agora, onde que aconteceu isso, gente? Em Gilgal. Então, deixa eu te dizer o que é o mais louco. A Páscoa é linda, tudo foi feito para nós de graça. Mas tem agora a sua parte na Páscoa. Que parte é essa? Josué 5,9. Eles chegaram na frente de Jericó. Agora era a hora de derrubar as muralhas. Desde o dia da Páscoa, eles saíram e começaram a andar. Mais de 40 anos andando. Mais de 40 anos sem casa, mais de 40 anos atrás do documento. Eles andavam, e entrava o Biden, saiu o Biden, entrava o Trump, e saiu o Trump, e eles andando, cantando, que louvor, caminhando eu vou. Beleza, e nada acontecia. Quando eles chegam perto da cidade fortificada, mais poderosa até então, o Senhor precisava do quê, gente? Da força dos homens. Vamos reunir agora só os legendários. Vamos derrubar essa muralha. Amém, vamos derrubar a muralha. Coisa mais simples. A gente já fez coisa muito pior para chegar até aqui. Certo? Errado. O Senhor fala, Josué, circuncida todo homem. Gente, circuncida homem. Gente, a mulher, ela termina de parir e já está normal. Já está normal. O homem tem gripe, já está morrendo. Na hora de precisar da força dos homens, o Senhor circuncida. O que é a circuncisão? Pega o negocinho aí, a antena do Wi-Fi, e corta. Corta o prepúcio. Um cortezinho, uma cisãozinha. Derrama o sangue, faz uma aliança com Deus. O que acontece com todos os homens? Eles ficaram todos caídos. Se eu soubesse, não tinha feito. Todo mundo. Aí agora, não tem como derrubar a muralha, porque não tem força nos caras. Sabe o que Deus fala? Espera parar o sangue. Parou o sangue, 7 voltas. 7 voltas. E agora dá um grito. Deu um grito, caiu tudo. Por que Deus faz isso? Porque agora a Páscoa está acontecendo em você. O Cordeiro foi ferido para te salvar, e agora você foi ferido para se salvar.
Aí quando você não tem mais força, quando você não tem mais poder, quando você não tem mais recurso, quando você não tem mais saída, quando você não tem mais força, quando você não tem mais dinheiro, quando você não tem mais amigo, o Senhor abre as portas para você, porque assim como Ele foi marcado para nos curar, nós fomos marcados pela aliança dEle para nos livrar de nós mesmos. Então qual é a palavra? Removi a vergonha. Removi a ilegalidade, removi a escassez, removi o medo, removi a vergonha, removi o azar, removi a maldição. Então você pode ficar na cura interior o resto da vida, não vai remover. Não é alguém que ministra isso sobre você, é Jesus que rasga a sua carne, é o processo amargo que te faz reinar com Cristo, no que quer que seja, em nome de Jesus, amém. Ai, agora eu me sinto melhor. Gente, muitos saem do Egito, mas carregam o opróbrio dentro de si. Muitos já são cristãos, mas carregam a vergonha dentro de si. Carregam a insegurança, carregam o medo, carregam maldições dentro de si. Não foi Jesus que fez, foi a sua mente que agarrou. Não foi alguém muito potente que fez, foi você que tomou isso para si. Então presta atenção, gente. Comer o cordeiro todo é aceitar Jesus por completo. Na alegria, na dor, na vitória e no rompimento. Na renúncia e na abundância. Na transformação de glória em glória. Páscoa não é um evento, é um processo de sair do velho e entrar no novo. Vamos lá, alguém, gente. Vamos lá, alguém. Páscoa é sair da velha vida. Cara, antes da Páscoa eu era drogado. Eu era muito drogado. Depois da Páscoa eu não sei nem o que aconteceu com a vontade de usar droga. Ela simplesmente desapareceu porque o opróbrio foi removido do meu coração. Então presta atenção, o sangue de Jesus não apenas te livra da morte, mas ele apaga todo o seu passado e inaugura uma nova história. Gente, é inadmissível você ficar no passado. É inadmissível você ficar levantando o passado. É inadmissível você ficar procurando o seu passado. Gente, pelo amor de Deus, se alguém for tentar lembrar o seu passado, só se lembre do seu futuro agora. Seu futuro é na terra prometida, que não é Estados Unidos, é na Jerusalém celestial, e de lá ninguém pode te tirar. Então, entre a Páscoa maravilhosa que estamos celebrando e a nossa própria Páscoa, existe uma decisão sua. Eu vou começar um rodízio agora aqui de cordeiro, vou estalar o dedo, vai entrar um monte de garçons aqui, e eu vou começar não com pão de queijo, não vou começar com polenta. Nós vamos começar com vísceras. Vísceras de cordeiro. Vamos começar com perninha de cordeiro, orelha de cordeiro, língua de cordeiro, zóio de cordeiro, cabeça de cordeiro. E aí você vai comendo. E você vai comendo. E jejua o ovinho. Deixa o ovinho para outro dia. Deixa o ovinho para a data dele. Você já percebeu que o Natal foi tomado pelo Papai Noel, a Páscoa foi tomada pelo Coelho, o Dia de Ação de Graças está competindo com Black Friday, todas as datas que o cristianismo era vivo, o homem foi lá e deu um tapinha para ficar mais fofo. É para a igreja lembrar. A igreja deveria lembrar a dor, a igreja deveria lembrar a angústia, a igreja deveria lembrar as feridas de Jesus. Então nessa, a Páscoa é maravilhosa, porque a gente se lembra que Ele morreu por cada um de nós, para que por meio das suas pisaduras a gente fosse transportado do reino de trevas para a maravilhosa luz do Senhor, amém? E gente, nesses dias muito difíceis que eu te falei, que nós vivemos no Brasil, chegou momentos que eu olhava para a Eric e para o time que estava ajudando a gente a averiguar muitas coisas e a vida de muitas pessoas. Eu falava, gente, a gente chegou num ponto de não acreditar que o ser humano pode ser tão mal. Porque Jesus transformou a nossa vida de um jeito que quando você vê a maldade, você fala, mentira, cara, não é assim. Como diria Thalita Pereira, mentira. Cara, tem coisa que não é verdade, cara, é mentira. Não é possível, você olha, cara, você entra no Instagram,
pai fazendo não sei o que com o filho, mulher fazendo não sei o que com o marido. Você olha e fala, cara, isso que é mentira. Gente, o mundo está indo de mal a pior, sim ou não? Mas a sua vida só está indo de melhor. Como é que acontece isso? Nós já estamos rodando na contramão. Por quê? Porque a nossa Páscoa não é só com a parte boa de Jesus, ela é todinha. E quando você come ela toda, é lógico que, gente, que sobra o melhor para o final, né? E qual é o melhor? Quando é removido de mim minha tristeza, sentença de maldição, sentença de morte. Gente, a minha esposa foi operar. O médico me liga no telefone, Leandro, meu Deus, eu trabalho aqui, rapaz. Mas já colocamos tudo lá para dentro, está tudo bonitinho, oramos com a Érica antes, oramos depois, de repente minha equipe falou, doutor, mas você está caprichando muito, o que você está fazendo? Não, ela é uma mulher de Deus, o marido dela é um homem de Deus, vou abençoar. Gente, ela só foi fazer uma restauração ali. O médico sentiu na hora de fazer um procedimento estético, e ela ganhou um Promax. O que é isso? É quando Deus resolve te abençoar com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então vale a pena as lágrimas que você tem chorado, vale a pena as dores que você tem tido, ou vale a pena se manter puro na presença de Jesus. Vale, claro que vale. Mas os evangélicos estão tudo assim, então para de olhar para eles, para de andar com eles. Só estamos levantando um prédio reto, deixa a galera ver qual que é o torto, qual que é o reto. Se eles querem entrar no torto, eles são tortos também, cara, você não vai brigar com eles. Se preocupa mais com o opróbrio que Deus está removendo de você, com você tentar fazer a obra na vida dos outros. A obra que foi feita em mim e em você foi pelo Espírito Santo. Vamos ceiar, vamos praticar essa ceia agora, com muita fé. Quem não tem ainda a ceia, ergue a sua mão que a gente vai levar para você. Meu Deus, quem está feliz ainda? Meu Deus, gente, eu estou vendo a nossa sorte sendo mudada. Escuta isso, eu estou vendo a nossa sorte ser mudada. Me parece que o Senhor está vindo com os sinais. Me parece que o Senhor está vindo operando coisas que há algum tempo Ele não fazia. Nós temos experimentado, gente. Última coisa que eu quero falar para você. Eu tive um sonho, tem mais ou menos uma semana. Eu sonhei que a frente das Poemas, elas pareciam baladas. E as pessoas estavam tão felizes na porta da igreja, que não eram pastores que estavam sendo usados, era o staff. Os irmãos mais simples que ficavam para fora da igreja, eles começaram com uma alegria que ia contagiando, então de repente virava quase que uma rave para o lado de fora. A gente ia orando por pessoas, elas eram curadas no estacionamento, a gente evangelizava pessoas, elas encontravam Jesus no estacionamento. Eu tive um sonho 7 dias atrás. Gente, há 2 dias atrás teve um culto de homens em Taubaté, do jeito que eu tinha visto no sonho, estava acontecendo na porta. A gente pegou a galera do Café Conceito, foi lá e semeou um cafezão muito legal no culto dos homens, ficou um cara ministrando adoração para fora, e nós largamos os caras para fora da igreja antes de entrar, fazendo um aquecimento. A galera que foi passando na rua já estava recebendo evangelismo, já estava sendo tocada. Gente, aquele sinal, não é para a gente fazer uma estratégiazinha para alcançar esse mall. Aquele sinal de Deus era que a alegria do Senhor ia abundar de uma tal maneira no nosso meio, que sem a gente querer, nos tornaríamos ministros de segunda a sábado, porque onde a gente estiver, Deus vai fazer alguma coisa através da nossa vida, em nome de Jesus. Mas para isso Ele precisa hoje remover a sua tristeza, qualquer amargura, qualquer ferida. Você pode se colocar de pé? Quem está feliz ainda? Amém. Faz um fundo para mim aí, ô Xaramanabias. Eu não quero que você fique lembrando de pecados, mas eu quero uma coisa agora de você. Qual é a trava? Qual é a parte de Cristo que você ainda não comeu? Qual é? O evangelho é completo, irmão. Jesus é completo. Os evangélicos são incompletos, porque a liderança é tendenciosa. A liderança tende a ministrar o que ela mais deseja.
não o que o povo mais precisa. Eu poderia trazer uma mensagem mais bonita e mais legal para você nesse dia. E eu podia queimar no fogo do inferno depois por causa disso. Mas eu prefiro incendiar o seu coração e você decida para que caminho você vai tomar. Seja incendiar o seu coração com ira, porque você não gostou da mensagem, ou por indignação, porque Jesus te pegou em cheio. Mas eu quero gastar o meu ministério dessa forma, não buscando ser popular, mas buscando trazer o céu para a terra. A pergunta que Jesus tem para nós nessa manhã: qual é a parte do cordeiro que a gente não costuma comer? Jejuar o ovinho significa jejue o prazer, jejue o supérfluo, jejue aquilo que não transforma a sua vida por um tempo. Mas comer de Jesus todo significa: Jesus, o Senhor me escolheu, mas eu também estou te escolhendo. O Senhor me atraiu, mas eu também estou indo na sua direção. O Senhor me abençoou num monte de coisa que eu não merecia, mas eu quero ser abençoado em um monte de outras coisas, porque eu quero viver um rompimento. O tempo da vergonha, Poema Orlando, acabou, foi removido neste dia. O tempo da vergonha acabou. Temos uma grande missão: incendiar a nação que nos ensinou o Evangelho. Nós não estamos aqui para pegar o emprego de alguém, para tomar o dólar de alguém. Nós estamos aqui para trazer colheita para os Estados Unidos. Nosso pai espiritual, Mark Schubert, é um pastor enviado dos Estados Unidos para incendiar a igreja brasileira. Quem nós somos hoje? Uma resposta para essa nação. Queremos trazer de volta aquilo que foi semeado em nós, porque Deus não só mudou a nossa sorte, Ele tirou de nós a insegurança e colocou de nós a certeza. O documento, a vida que você busca é só um detalhe para Deus, mas o que Deus mais quer é fazer morada dentro de você, não morar em você só no domingo de Páscoa. Ele quer fazer morada dentro de você.